Glórias a Deus. Amados, eu não sei você, mas eu estou sentindo uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus neste lugar. Amém? Deus, Ele está operando neste lugar. Deus, Ele está com as suas mãos estendidas sobre este lugar. Amém? Eu peço que você possa abrir sua Bíblia, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 3. A partir do versículo 23. Creio que Deus vai falar conosco nesta noite, assim como já tem falado, meus amados irmãos, desde a abertura. Só peço que você fique conectado com o Senhor, esqueça todo o problema, irmão, esqueça ali tudo aquilo que você passou no dia a dia, mas se concentre exclusivamente com o Senhor. Amém? Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23, diz assim, amada igreja. Também eu pedi graças ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Por quê? Que Deus há nos céus e na terra que possa dizer, segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar para que vejas esta boa terra que está da além do Jordão. Esta boa montanha e o Líbano. 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fale mais deste negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passará este Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará passar a terra que apenas verás. 29. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Assim, Pai, como a tua presença, Pai, está, Pai, nesse momento inundando esta casa de oração, Pai, que teu Espírito Santo, Pai, venha, Pai, falar a cada coração, Pai, que os teus filhos venham sair daqui, meu Pai, cada vez mais fortalecido na tua graça, Pai, no conhecimento, e que tudo, meu Deus, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Usa, meu Deus, os meus lábios para que o teu povo, Pai, possa compreender aquilo que vai ser ministrado nesta noite. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e amados irmãos. Deus tem algo para falar aos nossos corações. Fique conectado com o Senhor. Faça de conta, irmãos, que você tem uma tomada, certo? E essa tomada, ela precisa ser ligada ali em 220 volts. Quero que você se conecte com o Senhor assim, se ligue com o Senhor. Amém? Então, queridos, o tema desta mensagem, irmãos, é aceite o não de Deus. Amém? Deus, irmãos, Ele promete ouvir nossas orações. Sabemos muito bem disso, né? Ele promete ouvir as nossas orações, né? Mas a sua resposta, irmão, é de acordo com a vontade dele. Amém? Ele nos escuta. Nós oramos, ele escuta. Mas a resposta dele, irmão, aquilo que ele vai agir nas nossas vidas, não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que ele quer. Amém? Deus, irmão, ele pode dizer sim, não ou espera. Quando Deus diz sim, é muito fácil, né, irmão, nós aceitarmos, né? Quando nós oramos a Deus, nós tivemos aqui os momentos de orações, na escola bíblica tivemos 12 dias de orações, representando os 12 meses do ano. E quando Deus, amados irmãos, Ele
tem atendido ali aquilo que nós pedimos a Ele, aquilo que nós apresentamos a Ele, é muito fácil, irmão, de nós ficarmos alegres, glorificar o nome dEle, né? Quando Ele diz sim, nós vamos aceitar, nós vamos ficar alegres, né? Nós vamos ficar felizes, né? Vamos glorificar o nome dEle, não é isso? E quando Deus diz, irmãos, para esperarmos, né? Aí nós já ficamos um pouco assim, esperar. Mas a Bíblia diz que nós temos que esperar no Senhor, não é isso? Talvez Deus, Ele queira que nós esperamos, queira que nós temos ali esperança, né? Mas, querido, quando Deus diz não, aí o negócio pega, né? Não é assim, igreja? É? Eu digo, irmão, porque isso já aconteceu comigo, amém? Deus Ele já ouviu minhas orações, Ele já agiu ao meu favor, Ele já mandou eu esperar, mas também Ele já disse não para mim. Amém? É? Então, quando Deus diz não, irmão, temos que ter uma maturidade espiritual para aceitar também o não de Deus. Amém? Não, irmãos, é muito bom orarmos e vermos o agir de Deus. Deus, Ele pode rapidamente, né, conceder aquilo que nós estamos pedindo. Ele pode, no estalar de dedo, fazer isso, né? Mas Ele pode dizer, irmãos, calma aí, espera mais um pouquinho. Mas também Ele pode dizer não, né? Amém? Tem uma passagem que está aí, minha amada irmã, lá em Jó, capítulo de número 20, capítulo 1, versículo 21. Você pode colocar aí? Jó, ele reconhecia muito bem, irmãos, ali o Deus que ele servia, amém? Aí ele diz assim, ó, e nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá, amém? Aí o capítulo 2, versículo 10, ele diz aqui, quando a mulher dele lá, ela vai pedir a ele que ele amaldiçoe a Deus e morre, né? Jó 2, 10, ele vai dizer, ó, porém ele disse, fala como qualquer doida, falas tu, né? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, meus queridos irmãos, em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios, amém? Então Jó, ele entendia muito bem, né? Que o não de Deus, irmãos, muitas vezes, nós precisamos ouvir e aceitar, né? Como seria, amados irmãos, o não de Deus para nossas vidas? Pode ser, queridos, pode ser que nós não estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos, né? Talvez você buscou a Deus, né? Você chorou, você derramou lágrimas ali, esperando uma resposta de Deus, né? Mas, queridos, muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo, né? É que Deus, irmãos, Ele está preparando, né? Ele está nos preparando para que nós venhamos receber, né, tal bênção. Ele está preparando você, amém? E eu digo uma coisa, vem bênção aí, viu, meus irmãos? Amém? Então, aí você diz assim, mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que pedir, dar-se-vos-á. Isso é verdade. Nós temos que pedir com fé. Deus, Ele opera sim. Mas também a Bíblia, ela manda nós orarmos segundo a vontade de Deus, não é assim? Então, irmão, se a vontade de Deus não foi aquilo que você acha que deveria receber, tenha calma. Mais um pouquinho de paciência, irmãos. Amém? Tenha mais um pouquinho de paciência. Deus pode dizer não, porque Ele é soberano, né? E sobre tudo, né? Atos 4, 24. E sabe o que é melhor para nós. Romanos 12, 2. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Então, nós temos que aceitar o não de Deus e obedecer, né? Não é Deus dizer não para você e você virar as costas
para tudo e sair fora. Não é assim, irmãos. Nós temos que obedecer e aceitar o nome de Deus, né? Porque, irmão, muitas vezes o crente, estamos pregando para crente, amém? Muitas vezes o crente, irmão, ele faz beicinho quando Deus diz não, né? Muitas vezes nós fazemos beicinho quando Deus diz não. Aí ele diz logo assim: não vou para a igreja hoje porque Deus não ouviu a minha oração. Eu não vou para a igreja hoje porque eu tenho orado a Deus, tenho clamado a Ele os 12 dias de oração e até agora não vi resposta. Aí, irmãos, isso não é de Deus, amém? Ou então outro exemplo, a pessoa diz assim: não vou para a igreja hoje porque o meu pastor não me deu a oportunidade. Eu queria estar ali. Não é assim, meus amados. Ou meu líder de ministério não me deixou louvar hoje. Não, irmãos, não é por aí. Amém? E Moisés, irmãos, nos dá uma lição. Como ouvir o não de Deus. E o que ele faz, irmãos? Ele obedece a Deus. Né? Porque Deus disse para ele que ele não ia entrar na terra prometida. Bateu o martelo ali. Né? Não vai e pronto, acabou-se. Moisés balançou para um lado para o outro. Deus disse não e pronto, irmãos. Foi um não bem bonitinho ali, né? Mas o que ele fez, irmãos, ele obedeceu. Ele vai ali, de acordo com o que Deus instruiu ele vai ali levantar ali um antecessor, que é Josué, né? Então, nós temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, de homens que receberam o não de Deus, né? E aceitaram. Continuaram firmes, continuaram perseverando, continuaram na luta, na caminhada cristã. Amém? E olha, irmãos, eu digo uma coisa para a igreja. Esses homens que eu vou falar aqui, irmãos, foram homens de Deus, né? Que Moisés, por exemplo, andava com Deus, irmãos, né? Já pensou, irmãos, ele ouviu o não de Deus? Aí, trazendo para nós aqui, irmão, nós ouvimos o não de Deus, nós queremos fazer beicinho para Deus, não queremos que Deus venha agir de acordo com a nossa vontade, não com a vontade dEle, né? Então, nós temos vários exemplos aqui, e um deles, irmãos, é este abençoado, que Moisés, ele aceitou o não de Deus, irmão, com tranquilidade, né? Ele não resmungou muito, né? Olha aí Deuteronômio 34, 4, querida irmã. Moisés, ele recebeu o nome de Deus, irmãos, e ele não virou as costas para o ministério. Ele disse assim, disse o Senhor, né? E disse o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-las como os teus olhos, porém lá não passarás. Amém? É duro, né, irmão? É muito duro, irmão. Mas Deus tinha algo melhor para Moisés. Amém? Deus disse para Moisés que não entraria na terra prometida e disse mais: vamos encerrar esse negócio. Acabou-se. né? Um dos motivos, irmão, foi porque Moisés, ele se irou ali, né? E faltou confiança e não glorificou o nome de Deus, né? E Moisés, a reação dele, irmão, foi, após receber o nome de Deus, ele teve esperança com fé que o povo entraria na terra prometida. E ele começa a instruir ali o seu antecessor, né? Então, queridos, o não de Deus para Moisés foi que ele não entraria em Canaã, né? Como está lá em Números 20, do 2 ao 13, nós não vamos ler, tá bom? Mas por que Moisés, né, o Senhor disse para ele que ele não entraria, né? Eu quero ler só o Números 20, o versículo 8, que ele não glorificou o nome de Deus, né? O Senhor disse para ele tomar a vara e ajuntar a congregação ali, todo o povo, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos e dará água, né? E o que Moisés fez? Pegou o cajado, o povo
o povo já tinha tirado ali a paciência dele, irmão, e ele, povo ruim, povo maldizente, ele taca ali o cajado na rocha. E ali, irmãos, não era o que Deus queria. Amém? Mas mesmo assim, irmão, ele continuou conduzindo o povo. Ele continuou direcionando o povo e dando esperança de que eles entrariam em Canaã. Muitas vezes, amados irmãos, igreja de Jesus, né, muitas vezes agimos sem sabedoria, né, agimos por impulso, né, e no momento de ira, perdemos a nossa bênção, irmãos. Né. Precisamos, amada igreja, confiar mais no Senhor e ter esperança. Né. Nós que somos... Tem muitos pais aqui, né, mães, né? Quantas vezes, irmãos, os nossos filhos já fizeram beicinho para nós porque nós dizemos não para ele, né? Quantas vezes nossos filhos têm pedido algo e nós dizemos não, hoje não, né? Às vezes, nosso filho pede algo, nós tenha calma, paciência, né? Espere mais um pouquinho. E muitas vezes nós dizemos não para ele e pronto, baixamos o pé ali no chão e dizemos não e acabou-se. Aí nossos filhos muitas vezes viram para nós e faz beicinho, começa a fazer aquele show, né? Mas aí, irmãos, nós sabemos muito bem disso, que assim como para Deus, né, o não muitas vezes pode ser algo que mais na frente vai trazer benefício espiritual para nossas vidas, assim também, irmãos, é nós como pais para os nossos filhos. Porque os pais, irmãos, eles sabem o melhor para os filhos. Porque muitas vezes nossos filhos acham que sabem mais do que nós, né? Ou é só eu que penso assim? Amém? Né? Eles acham que sabem. Mas quando o negócio aperta, irmãos, aí eles correm, né? Não é assim? O outro, irmãos, o outro personagem aqui, falei de Moisés. Moisés ali, ele andava com Deus, né? Tinha uma intimidade profunda com Deus, irmãos, né? O outro, irmãos, nada mais, nada menos que Davi, né? Davi, irmão, ele entendeu o nome de Deus com trabalho, ele continuou trabalhando, ele continuou fazendo a obra. Abra aí, minha irmã, em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8. 1 Crônica 22, 8. Porém, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificará a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante mim. Amém? Aqui, irmãos, o que Davi tinha no coração era de edificar a casa do Senhor. Mas aí o Senhor disse, não vai não fazer isso não. Mas Davi, irmãos, ele não fez beicinho, ele não desistiu do trabalho, né? Ele não foi para debaixo de uma mesa, de uma rede ali, ou de uma cama ali chorar. Não, irmãos. Não poderia construir o templo para Deus, pois Davi tinha derramado muito sangue em guerra. A sua reação, irmãos, ele continuou trabalhando. Ele preparou tudo para a construção do templo. Porque até então Salomão ainda era muito novo. Né? Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus disse que não, porque era um homem de sangue, que em suas batalhas feriu muitas pessoas. Mesmo assim, irmãos, ele preparou tudo, né? Desde a planta ali, materiais e pessoas para a obra. Né? 1 Crônica 22, 1 ao 5. E disse Davi, esta será a casa do Senhor, Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem, Davi, que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E ordenou cortadores de pedra, para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Versículo 13. E aparelhou Davi ferro em abundância,
para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. E madeira de cedro sem contar, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeiras de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. E a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. E eu, pois agora lhe prepararei materiais, assim preparou Davi, materiais em abundância antes da sua morte. Amém? Então, irmãos, além dele continuar o trabalho, ele continuou fazendo tudo em excelência. Procurou tudo o melhor que ele podia dar. Né? Aí você pula lá para o 14, até o 19. Eis que na minha aflição preparei a casa do Senhor, 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre, de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeiras de pedra preparei, tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores, artifícios em obras de pedra e madeiras, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudasse a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. 19. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscarde ao Senhor vosso Deus. E levantai-vos e edificai santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vossos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, ele preparou tudo, instruiu seu filho, direcionou todo o trabalho ali, mas nós vimos que Deus tinha dito não para ele, mas ele não parou, irmão, de trabalhar. Ele não recuou. Ele continuou adorando a Deus. Né? Então, através do seu trabalho, Davi superou o não de Deus. Amém? Durante a nossa caminhada cristã, irmãos, ferimos pessoas, muitas vezes sem querer. O que muitas vezes atrasa o propósito de Deus para nossas vidas. E causa despreparo espiritual. Amém? Mas, querido, Deus vê o nosso trabalho e sabe que quando fazemos para Deus, não é vão. Tudo que nós fazemos para Deus, irmãos, é bom. O Senhor aceita. Amém? Então, precisamos continuar trabalhando e esperando a recompensa não do homem, mas de Deus. Eu sempre tive isso no meu coração, irmãos. A recompensa do nosso trabalho não vem do homem. Se você estiver esperando algo do homem, irmão, você vai se frustrar. Mas a nossa recompensa do nosso trabalho, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, é de Deus. Amém? A recompensa é de Deus. Né? Abra aí 1 Coríntios capítulo 15, minha irmã, por favor. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Nós, irmãos, que fazemos algo,
na casa do Senhor, os obreiros, os líderes, né, os pastores, né, nós que trabalhamos em prol do Reino de Deus, você que um dia também vai trabalhar na obra do Senhor, irmãos, tudo que nós fazemos para Deus é bom, amém? Tem uma recompensa, irmãos. Não se frustre. Se Deus está mandando você esperar um pouquinho, espere. Se Deus ele ainda não lhe deu algo que você tanto almeja, irmãos, tenha paciência. Né? Continue esperando. Continue perseverando. Continue trabalhando na obra do Senhor. Né? Quando, irmão, trabalhamos na obra do Senhor com amor e dedicação, irmãos, lá fora as pessoas podem até dizer, ei, e o teu Deus não te deu aquilo que tu espera tanto? Não, irmãos, isso é coisa do diabo. É? Continue perseverando que Deus tem o melhor para o seu povo. Amém? Deus ele tem o melhor para a igreja, irmãos. Talvez, meus queridos, aquilo que você tem ali prostrado ao Senhor, você tem feito ali propósitos com o Senhor, você tem jejuado, você tem se consagrado, irmãos. Eu te digo uma coisa, irmãos. Talvez aquilo não é o que Deus quer para você. Nós não compreendemos, irmão, o agir de Deus nas nossas vidas. Mas sabe quando que nós vamos compreender, irmãos? Muitas vezes, a gente não compreendemos na hora, mas quando passa ali, aquela situação, e mais na frente nós vemos ali Deus, trabalhando nas nossas vidas, aí nós vamos nos lembrar, porque Deus disse não. Né? Mas nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele quer o melhor para o seu povo. Deus, ele não é um Deus ruim, irmão. Deus, ele é bom. O tempo todo, Deus é bom. Mas é o homem, irmãos, é o homem que é falho para com Deus. Deus, ele está lá, irmão, no seu soberano trono. Ele está lá o tempo todo, irmão, o tempo todo, com os seus olhos sobre a igreja dele, sobre o povo dele, sobre aqueles, irmãos, que um dia vão se prostrar aos pés dele, porque ele sabe todas as coisas, amém? Então, irmãos, ele está o tempo todo trabalhando em favor da igreja, irmãos. Então, nós não podemos, irmãos, achar que Deus esqueceu de nós. Nós não podemos achar que Deus é ruim para com o seu povo. Né? Como eu falei, irmãos, eu já recebi o não de Deus. Eu já orei tanto por uma causa, irmão, e Deus não disse, mandou esperar. Eu já orei, irmão, por pouco momento, e Deus estendeu sua mão e atendeu a minha oração. Mas a gente temos que entender, receber o melhor de Deus, mas também quando Ele disser não, irmão, nós temos que continuar, irmão, perseverando. Né? Sabe por quê, irmão? Porque o melhor nós temos. Eu e você temos o melhor de Deus, a nossa salvação. Amém? Você crê nisso, irmãos? Aplauda ao Senhor, irmãos, pela sua salvação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O outro personagem, queridos, é nada mais, nada menos que Paulo. Paulo, ele entendeu o não de Deus com a graça, irmãos. Né? Abra aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo, ele vai dizer aqui, ó, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Então, igreja, o não de Deus para Paulo foi que não seria ali tirado ali o espinho da carne. O motivo, irmão, para que Paulo não se orgulhasse. A reação dele, irmão, foi que ele confiou na graça de Deus. Amém?
Paulo, ele tinha um problema, irmão, que a Bíblia fala de espinho na carne. Embora, irmão, não sabemos exatamente o que é. Mas ele deixa claro que era algo ou alguém que o incomodava muito, causando-lhe sofrimento. Aí, por 3 vezes, ele ora. Ele suplica a Deus, pedindo a Deus que tirasse isso dele. Mas Deus disse não, que não tirava, devido à sua fraqueza, de se ensoberbecer, né? Paulo, antes de ser convertido, irmão, quando ele tinha uma vida pregressa, ele era Saulo, né? Ele era um homem muito cheio de si, e poderia voltar a se orgulhar, né? E Deus disse para ele que a sua graça seria o suficiente, né, para que suportasse as dificuldades. Então ele aceitou a vontade de Deus e confiou na graça do Senhor. Amém? Olha aí o versículo de número 10. Por isso, sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amém? É lindo, né, irmãos? Deus, querido, nos conhece e sabe o que pode acontecer conosco, e principalmente as mazelas de nossas almas, né? Às vezes Deus nos priva, irmão, de algo, porque sabe que podemos envaidecer e nos afastar do Senhor. Eu vi uma pregação, irmãos, na verdade é uma ilustração de um pregador, né? Ele disse algo que eu não concordei, mas depois eu fiquei assim, sabe, pensando, eu disse, rapaz, mas crente, eu vou dizer uma coisa, crente, ele, às vezes, ele apronta cada uma, né, irmãos? Ele falou, irmãos, que, olha, foi o pregador que falou, viu? Não é daqui não, viu, irmãos? Depois não vão ficar pensando que os irmãos estão... Ele disse, irmãos, que crente era para ser pobre. Esse pastor estava com raiva, irmãos. Ele disse, crente é para ser pobre. Aí eu disse, rapaz, mas esse homem está maluco aí. Como pode ele querer isso? Deus, ele quer o melhor para o seu povo, irmãos. Mas aí, irmãos, ele falou uma ilustração e eu comecei a refletir de novo. Eu botei o pé atrás, né? Ele disse, irmãos, que certo obreiro da casa dele ia de bicicleta para a igreja, todos os cultos, o homem estava ali, ó, fervoroso de bicicleta, levando a mulher, né, a irmãzinha e a criança. Todo dia. O irmãozinho chegava suado. Aí passou esse tempo. Quando foi um dia, irmãos, Deus o abençoou, irmão, com o transporte. Aí o que acontece, queridos irmãos? Esse obreiro da casa do Senhor recebeu essa bênção, era para ficar mais fortalecido, né, irmãos? Aí é que era para ele mesmo, né? O que acontece, irmãos? Os cultos oficiais, esse obreiro já começou a faltar. Aí aos domingos, irmão, já também não ia. Aí o pastor chega para ele, mas meu filho, o que foi que aconteceu? Não, mas até porque a gente foi passear, né, para a praia, aí chegamos tarde em casa, aí já chegamos cansados. Aí outro domingo também faltou, porque a irmãzinha queria ir no shopping, e ali nós tivemos que ir, aí não deu tempo de ir para a igreja. Aí eu comecei, irmão, a ver assim, eita Jesus, sabe que pelo certo lado esse pastor tem algo de verdade ali, né? Mas, irmãos, isso é a realidade, irmãos. Eu estou falando de modo geral, a igreja de um modo geral, irmãos, as pessoas estão com isso, irmãos. As pessoas oram a Deus por uma causa, jejuam, se prepara ali, se consagra, aí Deus abençoa, aí de repente, irmãos, começa a esfriar na fé. Começa a deixar Deus de lado, deixar Deus em segundo plano, né? Então, às vezes, Deus nos priva, irmão, de algo, porque Ele sabe que poderemos envaidecer e nos afastar do Senhor, né? Muitas pessoas, irmão, quando prosperam, esquecem do Senhor, irmão. Eu lido com isso. Lá na Pajuçara, eu vejo muito isso, irmãos. Pessoas, quando recebem a bênção de Deus, ela esquece do abençoador, irmãos, né?
Mas quando confiamos, irmão, na graça divina, o Senhor supera tudo que nos falta. Amém? E nós temos que confiar na graça de Deus. Amém, meus queridos? O outro personagem, irmãos, Mateus 26, 42. Diz assim, igreja. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amém? Jesus, ele tinha orado, irmãos. Ele sabia, irmão, que o negócio ali não era muito bom. Ele sabia, irmão, que ia passar um sofrimento, humilhação. Né? Ele sabia, irmãos, que o que vinha para ele ali não era coisa muito boa. O não de Deus, irmão, para Jesus foi que ele precisava enfrentar a cruz. Que maravilha, né, irmãos? Se Cristo não tivesse enfrentado aquela cruz, não existiria igreja, irmãos. Amém? Não existiria igreja. Né? Por quê, irmãos? Que ele precisava enfrentar a cruz? Porque esse era o propósito de Deus para com ele. Né? E o que ele faz, irmãos? Ele entendeu e reagiu com oração e aceitou a cruz. Né? Na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou 2 vezes, pedindo a Deus que o livrasse da dor, do sacrifício, da cruz. Né? Como está lá, voltando o texto, o capítulo 39 desse mesmo texto, né? Ele vai dizer, 39, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecido, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, irmãos, ele ora a Deus, suplica a Deus ali, né? Mas Jesus, irmãos, ele sabia que tudo fazia parte de um grande propósito de Deus para a salvação da humanidade. E o que resultaria, irmãos, na salvação da humanidade. Amém? Então ele levou a cruz, suportando a dor da crucificação, e ressuscitou ao 3º dia, recebendo toda a autoridade e poder, irmãos. Amém? Ele recebeu toda a autoridade e poder que Deus deu a ele. Então, queridos, entenda o não de Deus tomando a sua cruz. Amém, meus queridos irmãos? Vocês estão entendendo, amada igreja? Não de Deus. Então, queridos, se Deus te dizer não, levante a cabeça e siga em frente. Continua, irmão. Continua. Para concluir, amada igreja, as promessas da palavra de Deus têm o sim do Senhor. Amém? Para nossas vidas. Se pedirmos algo a Deus segundo a sua vontade, irmão, podemos esperar no Senhor que um dia receberemos o melhor. E o melhor, irmãos, está guardado, viu? Está bem guardadinho. Deus pode, irmão, dizer não devido a um erro nosso, como foi no caso de Moisés, que se irou. Também como Davi, que feriu muitas pessoas. Paulo, que tinha uma fraqueza de se orgulhar. Né? Ou com o Senhor Jesus, que sofreu por um propósito de Deus. Então, queridos, aí eu pergunto para a amada igreja, e nós, irmãos? Por que nós, como servo de Deus, vamos fazer beicinho para o Senhor, porque Ele mandou esperar, porque Ele disse um não? Vamos ser crentes maduros, irmãos. Amém? Vamos ser crentes maduros. Né? Aprenda, irmãos, que Deus ele quer o melhor para o seu povo. Né?
não vá se desesperar, irmão, à toa. Né? Quando muitas vezes, nós ouvimos o não de Deus, bate um desespero, irmãos. E esse desespero, irmãos, ele faz com que o crente venha ficar fraco na fé, irmãos. Porque a primeira coisa que o inimigo vai botar na mente do cristão é dizer que Deus não está olhando para ele. Olha aí, Deus, tu está no culto, todos os cultos tu está lá, e Deus não está ouvindo, Deus não está dando aquilo que tu está pedindo. Deixa Deus. Você lembra lá, irmão, da mulher de Ló? Né? O inimigo usou a mulher de Ló, irmãos. O diabo usou a mulher de Ló. Amaldiçoa esse Deus e morre. Né? Ou seja, abandona a tua fé e morre. Muitas vezes, irmãos, o inimigo está fazendo isso com o povo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós não somos super crentes, irmãos. Né? Nós não somos, irmãos, como é que se diz assim, a palavra falhou aqui na minha mente, né? Nós não somos indestrutíveis, irmãos. Mas nós temos um Deus, irmãos, que pode todas as coisas, amém? E Ele pode, irmão, vir com a sua resposta sobre as nossas vidas, né? Mas pode demorar, pode não vir, mas uma coisa eu digo, irmãos, Ele sabe o melhor para a igreja. Amém? Porque quando bate o desespero no crente, irmãos, bate também o esfriamento espiritual. Porque nós olhamos para aquela situação, não vemos nada mudando, muito pelo contrário. Muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes nós oramos a Deus, e quando nós pensamos que a situação está melhorando, o negócio piora. Né? Não é assim? Mas é porque Deus está trabalhando, irmãos. Amém? Sabe, eu costumo dizer, irmão, que é para que o testemunho seja maior. Amém? E vai ser grande, irmão, o testemunho. Amém? Vai ser muito grande o testemunho. Então, podemos entender o não de Deus através da esperança em sua bondade de Deus, né? Através do trabalho, né? Nos dedicamos para um futuro melhor, com graça de Deus que nos sustenta, levando a nossa cruz, que é o propósito de Deus para nossas vidas. Amém, igreja? Né? Então, querido, se você orou, se você buscou a Deus ali em oração, se você se prostrou aos pés do Senhor por algo, e o Senhor disse não, continue, irmão. O melhor de Deus para a sua vida não falha, não falhará. Né? O recado é perseverar. Persevere no Senhor. Caminhando sempre adiante, irmão. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Né? Às vezes o inimigo começa a colocar palavras, situações. Muitas vezes nós estamos olhando para Cristo ali, para o autor e consumador da fé, olhando firmemente, e muitas vezes nós desviamos o olhar para lá ou para cá, nós tiramos o foco de Jesus e nós nos perdemos. Né? Você lembra lá, quando Pedro, né, ali naquela tempestade ali, ele viu Jesus, aí ele disse, Senhor, permite que eu vá contigo, que eu vá até aí. Aí Jesus disse, pois vem, rapaz. Vem. A fé dele, né, irmão, até estava boa ali, forte. Ele olhou para Jesus e foi. Deu uns 2 passos, mas depois, irmão, devido às circunstâncias, a situação, o vento, né, aquele mar, ele olhou, tirou o foco de Jesus. Ele olhou para a circunstância. Ele olhou para o que poderia acontecer. E aí, ele começa a afundar. Aí bate o desespero nele e ele, salva-me, Senhor. Aí o Senhor estende a mão e pega nele, levanta e tira ele dali. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, irmãos. Quando a
a igreja não está preparada para ouvir o não de Deus. Mas eu creio, meus queridos e amados irmãos, que você vai sair desta noite, vai sair desta igreja esta noite, convicto, com certeza, de que Deus, Ele quer o melhor para o seu povo. Amém? Então, persevere no Senhor, caminhando sempre adiante. Um dia o propósito de Deus se cumprirá em nossas vidas. Amém? O não de Deus pode ser o melhor para a igreja. Amém, igreja? Você recebe, irmão, esta palavra? Que Deus os abençoe. Que Deus, cada dia mais, venha ser com as nossas vidas. Amém?